Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Que se trata a vida com Deus? É uma questão que queremos responder, ou seja, o que devemos fazer, como devemos viver. João Batista instrui acerca disto, quando chegam e fazem esta pergunta a ele, pois ele havia falado que precisavam mostrar obras dignas de arrependimento. Lá em Lucas 3, 10 ao 14 diz assim: Então as multidões o interrogavam dizendo: Que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: Quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém maltrateis, não denuncieis, não deis denúncias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, aspectos básicos de nossa vida. Se trata de dogmas? Se trata de regras de leis? Não. Se trata de entendimento, de compreensão de quem somos, de compreensão de como Deus age, de sua vontade e seu querer. Se trata da motivação pela qual fazemos as coisas. Pois, se eu tenho abundância e vejo o outro em necessidade e reparto com ele, isto é equidade, isso é expressão de virtude de Deus. Isso é compreender que somos o próximo do outro, que revelamos e temos que revelar o amor de Deus, ou seja, não deixar passar necessidade, mas suprir a necessidade daquele que tem falta. E no caso do publicano, que é aquele que cobra o imposto, ou seja, ser honesto, não cobrar mais, não ser corrupto, são aspectos que revelam. E nós precisamos entender que a base disso é todo o nosso processo de vida. Assim como o soldado, o que fazer? Contentar com o soldo, não aceitar corrupção, não deixar, vamos dizer assim, não esconder a justiça e praticar a iniquidade. Isso são aspectos que revelam o fundamento que deve nortear a nossa vida quanto ao que devemos fazer. Somos empresário? Não devemos sonegar impostos. Estão altos? Provavelmente. São injustos? Corretamente. Mas são determinados por lei. Se nós conhecemos a Deus, nós precisamos entender, não podemos fazer isso. Por quê? Porque não revelamos o nosso Deus. Nós precisamos entender que existem outros meios para fazer isso. Precisamos aprender a honrar e a temer o nosso Deus, para glorificar o seu nome. A mentira faz parte da nossa vida? A hipocrisia, o enganar as pessoas, o peso injusto, a balança injusta, como é falado no Velho Testamento? Não. Se o nosso inimigo tem necessidade, que devemos fazer? Deixar para lá? Não são características que revelam um filho de Deus, não revelam a equidade, não expressam o amor de Cristo. São essas coisas que a gente precisa entender. Não se trata de regras, mas se trata de compreensão de quem somos e do que recebemos de Deus. A nossa vida deve ser pautada por expressar o amor de Cristo, pois ele nos disse que deveríamos amar como ele. E amar como ele implica em fazermos da nossa vida oferta em favor do outro e repensarmos nossas vidas diante dele. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e nos sujeitarmos ao nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.